Naquele dia, a missão terminou em carnificina. Companheiros caíram um a um, e no fim, apenas eu permaneci de pé. O sangue escorria, o cheiro metálico dominava o ar. Levantei os olhos, buscando algo além da morte, e encontrei o céu. Entre as nuvens, um dragão voando em círculos, soberano, livre como nada que eu já tivesse visto. Foi nesse instante que compreendi, minha alma também ansiava por liberdade. E assim, eu, da grande casa mágica de Declan, decidi abandonar para sempre o fardo de ser mercenário. Alguns dias depois, nuvens escuras cobriam o céu e o som dos corvos era o prelúdio do desastre. Segurando o gerente dos mercenários através da magia, o protagonista declara: "Você é o último que sobrou." Incrédulo com o que acabará de testemunhar, o homem responde com a voz trêmula: "Número 1. Você estava escondendo suas habilidades? Esse não é um poder que um mero mercenário deveria ter." Retirando um livro de dentro do manto, o protagonista continua: "Sou eu que faço as perguntas." Seus olhos percorrem as runas gravadas na capa. Isso é um grimório, não é? Apesar da situação, o gerente responde com desprezo: "Sim, acha que viemos até aqui apenas para matar um cão de caça?" O protagonista estreita os olhos, mantendo o livro firme em mãos. "Então, como se usa isso?" A resposta vem de imediato: "Não sei." Observando o grimório, ele reflete em silêncio. Se aquele maldito do Declan soubesse, não teria enterrado isso num porão cheio de poeira. Ele nem sabe usar, e mesmo assim tantas pessoas me perseguiram até aqui. Isso só pode significar que é muito valioso, não é? Nesse instante, o gerente declara com arrogância: "Entregue o grimório. Irei pedir ao líder que mostre piedade, talvez até permita que você volte a ser um mercenário." Sem conseguir se controlar, o protagonista sorri antes de questionar: que tipo de poder o gerente dos mercenários tem para fazer isso? Agora chega de bate-papo. Quais são suas últimas palavras? Quando está prestes a matar o gerente, o ar se torna denso, quase sufocante. Um arrepio percorre seu corpo. O frio desce pela espinha. Era o presságio de um perigo iminente. Ao se virar, ele fica paralisado. Uma aura sanguinária emana de um homem que atravessa o portal. Ele se aproxima com passos firmes. A presença é esmagadora. "Prazer, sou Farren von Declan, líder da Casa Mágica Declan no continente oriental." Um sorriso frio acompanha suas palavras. "Se não se incomodar, quero que me entregue esse grimório. Depois, podemos conversar." Observando o homem à sua frente, o protagonista reflete: "Já faz mais de uma década desde que me tornei mercenário, metade da minha vida servindo aos Declan. E, ainda assim, é a primeira vez que vejo o líder. A família Declan, a casa mágica mais forte do continente oriental. Seu líder. Dizem ser o mago mais poderoso da história. Que tipo de homem ele poderia ser?" Então, com cara de sonso, ele responde: "Quer me fuder, me beija." Pego de surpresa, Farren fica em silêncio. Por um instante, o peso do ambiente se desfaz. O protagonista guarda o grimório e comenta com desdém: "Quer roubar minha recompensa? Que sem vergonha." Voltando a si, Farren solta uma leve risada, que logo se transforma em uma gargalhada ensurdecedora. A pressão no ar aumenta, cada respiração se torna pesada. Sentindo o corpo estremecer, o protagonista pensa: "Merda, eu não deveria ter visto aquele dragão. Aquela aura não é brincadeira. Ele é o mago mais poderoso que já vi." Com um toque da bengala no chão, a aura diminui, e Farren declara com frieza: "Seria mais fácil te matar e pegar o grimório, mas tudo bem, vamos acabar com isso. Volte para debaixo das asas dos Declans. Entregue o grimório e farei vista grossa para tudo que você fez." Ele continua, o olhar fixo no protagonista: "Seu talento é memorável. Após assistir você lutar, não consigo acreditar que não percebi antes. Você é apenas um lixo da Zona Cinzenta, e mesmo assim alcançou esse nível de habilidade. Com o apoio da Casa Declan, quão longe você poderia ir?" Enquanto ouve, o protagonista ergue os olhos para o céu. Um corvo solitário voa em círculos, e a lembrança do dragão daquele dia retorna. "Volte para Declan." Voltando-se para Farren, ele comenta: "Certo." Farren estica a mão, satisfeito: "Ótimo. Então já pode." Antes que terminasse, o protagonista continua: "Mas tenho uma condição. Se me der a vaga de líder, vou pensar sobre isso." Tentando se controlar, Farren força um sorriso, mas sua expressão não consegue esconder a raiva. Com a decisão tomada, o protagonista não hesita. Ao fechar o punho, o círculo mágico brilha. O gerente, preso pela magia, sente uma dor insuportável. Tenta gritar, mas antes que qualquer palavra saia, seu pescoço é quebrado. Voltando-se para Farren, o protagonista declara: "Agora você já tem a minha resposta." Mesmo se sentindo humilhado, Farren ainda avisa pela última vez: "Então é assim que vai ser? Você sabe que provavelmente vai morrer?" O protagonista o encara em silêncio, refletindo: ele não está errado. Mesmo assim, seus pés avançam, cada passo carregado de determinação. Num salto,
Ele conjura todo o seu poder e parte para o ataque. Puta que pariu. Na verdade, ele tá certo. Sem se importar com o avanço, Farren permanece imóvel e ergue uma barreira. As magias colidem em um estrondo, e o protagonista declara: você nunca sabe se algo é grande ou pequeno até medir. Com um olhar cortante, ele retruca: certo, parece que vou ter que botar uma coleira em você. Ao levantar a mão, um círculo mágico brilha. O chão estremece, e de repente uma rocha se ergue, atingindo o protagonista com uma força brutal. Observando-o com desprezo, Farren conjura outra magia. Vários círculos se formam ao redor, cada um pulsando com poder. Enquanto fortalece sua magia de combate, o protagonista acelera, mas percebe que só consegue desviar dos ataques incessantes. Em meio ao caos, ele reflete: arrombado do caralho, então esse é o líder dos Declan. Não existe uma única abertura. Nesse momento, ele ouve uma voz fria: está pensando demais. À sua frente, uma barreira surge, bloqueando qualquer movimento. Farren continua, com desprezo: não disse que precisava medir para saber? Há coisas que você nem precisa medir para entender, como a diferença entre você e eu. Atrás do protagonista, um enorme círculo mágico se forma. O brilho cresce, o ar treme, e então, uma explosão colossal engole tudo ao redor. Com a poeira da explosão se dissipando, Farren completa: não te matei, apenas deixei um pouco machucado. Então, está pronto para conversar? Do meio dos destroços, o protagonista surge: se eu abaixar minha cabeça. Com convicção, ele ergue a mão, a conjuração pronta: deixa pra lá. Você não iria acreditar mesmo. Um círculo mágico brilha em suas costas, transferindo poder para o da frente. Cansei de comer comida de cachorro. Entendeu? Ao disparar, a magia avança em linha reta, destruindo tudo em seu caminho. O grito ecoa junto ao impacto. Quem gostaria de voltar a ser um cachorro? Só porque a coleira é brilhante e a casa é grande, não quer dizer que não seja um canil. Uma voz carregada de desprezo ecoa: patético. Com um toque da bengala no chão, a magia do protagonista é absorvida, e instantaneamente um enorme círculo mágico se forma sob seus pés. Farren continua, com arrogância: me deixe te mostrar o que é um poder esmagador. Incrédulo com a diferença de poder, o protagonista ergue os olhos. Desgraçado. Do céu escuro, enormes raios despencam em sua direção. Ao recuperar a consciência, ele ouve: impressionante. Achei que você fosse morrer, mas aguentou. Então, sentiu a diferença de poder? Respirando fundo, o protagonista responde: você é fudidamente forte. Farren então questiona: pronto para conversar agora? Ele não responde. Em vez disso, pergunta: por que você quer que eu seja um mercenário de novo? Após um silêncio, Farren revela: não quero que vire um mercenário. Quero que seja o líder da família Bonshin. Surpreso, o protagonista reflete: ele quer que eu jure lealdade como uma de suas famílias vassalas. Retirando o grimório de seu artefato, ele comenta: então esse era seu objetivo? Farren sorri: você ainda subestima o seu valor. Quero você e o grimório. Sem responder, o protagonista estica o grimório em sua direção. Satisfeito, Farren fala: ótimo. Você fez a escolha certa. Isso te absolve de todos os seus crimes. Antes que termine, o protagonista conjura uma magia e incendeia o grimório. Observando as chamas, sua expressão se torna sombria. O que diabos você está fazendo? Mesmo diante da morte, o protagonista sorri. Você disse que era para te dar, mas não falou que queria inteiro. Com um olhar assassino, Farren explode: você não vai morrer de forma indolor. Sem se importar, o protagonista continua: sabia? Nunca fiz isso por dinheiro. Ser mercenário nem paga bem. Já ouviu falar dos mercenários devorados pelo jovem mestre de Declan? Ao ouvir isso, Farren murmura: a magia proibida? Sim, aquele maldito devorou meus amigos. Então isso foi por vingança? O protagonista sorri: por que eu faria isso? Sei muito bem que a vida de um mercenário não vale muito. Eu só quis realizar o desejo deles. Mas para isso preciso de muito dinheiro e também, finalmente decidi me aposentar. Não vou voltar para aquele canil. Farren se vira. Considere isso suas últimas palavras. Com um simples estalar de dedos, uma chama azul envolve o protagonista. Essa é a gloriosa chama azul dos Declan. Uma chama que nunca se apaga. Queime, e se arrependa de cada escolha que você fez. Com o fogo consumindo cada parte de seu ser, o protagonista resmunga: me arrepender é o caralho. Observando Farren se afastar, ele pensa: se minha única opção for ser cachorro dos Declan, prefiro voltar para a zona cinzenta. E se não posso fazer nem isso, morrer não é uma má escolha. Com satisfação, ele sorri: nunca me senti tão livre. É uma pena que não vou escapar vivo, mas não tenho arrependimento. Se eu nascer de novo, vou encontrar a liberdade e vou me vingar. Com a dor que parecia queimar sua alma desaparecendo,
Ele abre os olhos. Eu estava queimando até a morte. Ao observar os arredores, vê casas antigas quase caindo aos pedaços. À sua frente, um saquinho de esmola. Sua confusão aumenta. Tem algo estranho. Onde diabos estou? De repente, a lembrança surge. Seu coração acelera. Esse lugar é muito familiar. As memórias voltam como uma enxurrada. É mesmo, agora eu me lembro. Esse lugar é a Zona Cinzenta. O lugar onde eu era um mendigo antes de virar mercenário. Incrédulo, o protagonista respira fundo. Nem fudendo. Eu realmente voltei para o passado. Com um misto de emoções, ele corre pelos becos da Zona Cinzenta. Ao chegar à beira de um esgoto, suspira. O que caralhos aconteceu? Observando seu reflexo na água. Esse com certeza sou eu. Mas estou mais novo. Se tem uma coisa que ficou, é essa marca de fogo. Voltei no tempo. Mas isso permaneceu. Sentando-se na grama, ele reflete. Não sei o que era, mas o Grimório tinha alguma coisa. O Grimório era capaz de fazer isso? O fato do líder da família Declan vir pessoalmente apenas mostra o quão importante ele é. Com a expressão de quem desistiu de pensar, conclui, foda-se. Pelo menos foi algo bom. Isso é muito real para ser um sonho. O fedor dos esgotos é real demais. Com certeza estou vivo. E não estou apenas vivo. Essa é uma situação empolgante, onde tudo que eu faça pode dar certo. Mas espera, o que significa dar certo? Logo, o protagonista olha para o céu e se lembra. Eu tinha um sonho. Isso mesmo, eu tinha um sonho. Esse também era o sonho dos meus amigos. A razão pela qual decidi me aposentar. No passado, antes de voltar no tempo. Número 1. Quero dizer, Escher. Nascemos como mendigos na Zona Cinzenta. Não tínhamos nada. Não tínhamos roupas, comida, nem educação. Qual desses você acha que era pior? Após refletir, o protagonista responde, a fome. Se fosse apenas a fome, não estaríamos aqui. O que acha que levou nossa vida para essa merda? Tirando a meleca do nariz, ele responde com ironia. Mas eu tô de boa com isso. Começando a se irritar, seu amigo continua. A razão pela qual nossa vida foi pelo ralo. Limpando o dedo, Escher o interrompe. Já disse que pra mim tá de boa. Ao olhar a expressão do seu melhor amigo, o protagonista continua. Foi mal, pode falar. Observando o pôr do sol, seu amigo desabafa. O pior era não ter educação. Se tivéssemos estudado, não seríamos escravizados por aqueles malditos nobres. Então, quando eu me aposentar, quero. Voltando a si, Escher sorri. Ele disse que queria construir uma biblioteca. Um lugar onde todos, não importa o dinheiro, status ou gênero, pudessem ler livremente. Esticando os braços para o céu, Escher continua. Mas eu quero dar um passo além. Quero construir uma torre. Não tenho motivo para isso. Só gosto de coisas grandes. A localização não importa. Vou deixar todo tipo de livro nela. Mas tem uma coisa que precisa estar lá. Com a expressão distorcida de prazer, ele declara. Vou colocar o manual secreto dos Declan bem na entrada. A capa vai ter o símbolo deles, e o conteúdo vai ser as técnicas secretas que eles guardam com a vida. Só de imaginar isso, me dá água na boca. Ele suspira. O problema é, como coloco minhas mãos nesse manual? Com um sorriso torto, conclui, bem, esse é um problema para o futuro. Se eu espalhar o manual, antes que pudesse terminar, é pego de surpresa por um pé acertando seu rosto. Com o impacto Escher cai, e o jovem resmunga com ódio. Seu merda, finalmente te achei. Com uma sequência de chutes, ele continua. Fiquei guardando seu lugar e você aqui se escondendo. Quer morrer? Sem entender o que estava acontecendo, Escher pensa. Quem é esse? É uma emboscada. Ao segurar o pé do jovem, sua mente se acalma. Sou um mercenário veterano. Já passei por muitas batalhas. O garoto irritado resmunga. Está querendo se defender, mas ao olhar para baixo, seus olhos encontram Escher, que, com um olhar assassino, declara. Você me bateu 7 vezes. Então vai apanhar 70 vezes. Observando os movimentos de Escher, o jovem tenta se afastar, porém já era tarde. Com um movimento fluido, o protagonista acerta um gancho no rosto dele, mas logo fica confuso e olha para sua mão. Por que isso tá inchado? Se aproveitando do momento, o jovem contra-ataca e acerta seu rosto. Como ousa bater em mim? Com Escher no chão, ele continua. Um verme como você me bateu? O protagonista, por sua vez, chora por dentro. Dói demais, mas o que dói é o meu coração. O garoto se empolga, espancando o protagonista, até que tropeça em uma pedra. Sem conseguir reagir, perde o equilíbrio e cai lentamente no esgoto. Escher, observando a cena, pensa, é a minha chance de uma retirada estratégica. Se levantando, o jovem reclama, mas que merda, isso tem um gosto horrível. Ao perceber Escher fugindo, grita, seu bostinha, pra onde você tá fugindo? Ouvindo isso,
O protagonista se vira com um olhar sombrio e responde: vou me lembrar do seu rosto. Os golpes que você me acertou, com certeza vou devolvê-los. Sou um mercenário veterano, alguém que não conhece a palavra desistir. Após encontrar uma viela afastada, Escher se senta e segura o punho. Isso é sério. Não foi um soco forte, e mesmo assim meu pulso se deslocou. Meu corpo é muito fraco. Logo, um balde de água fria o acerta. Esquece criar a torre. Preciso consertar meu corpo primeiro. Nesse momento, uma voz chama sua atenção. Está com fome? Virando-se em direção à voz, ele percebe um jovem ao seu lado. Após um silêncio, o protagonista questiona: você me conhece? O jovem responde de imediato: não. Escher observa e reflete: foi o que achei. Está todo sujo, mas as roupas parecem caras. Deve ser uma criança nobre que caiu em algum conflito de poder. Logo ele fala: criança. Mas o jovem o interrompe: meu nome é Damian. O da minha mãe é Bianca. Começando a se estressar, Escher resmunga: você tem a cabeça no lugar? Imerso em seu próprio mundo, o jovem continua: eu não tenho mãe. O protagonista retruca: eu não tenho pai, então ganhei. Agora vamos nos separar. Ao contrário do que pensava, Damian ficou ali em pé apenas o encarando. Após um tempo, o protagonista questiona: não vai embora? Damian responde sem hesitar: vou com você. Escher, já estressado, pensa: devo dar um murro nele, mas responde em voz baixa: não cai fora. Antes que terminasse, Damian estende a mão: ei, isso não dói. Com um sorriso inesperado, ele continua: vou te curar. Nesse instante, sua mão começa a brilhar. O protagonista observa surpreso as partículas de mana e o círculo mágico diante de seus olhos. As partículas de mana se agrupam. Com a magia pronta, Damian declara: toque mágico. Escher pensa consigo mesmo: uma porra, isso não é só o toque mágico. É a luz da cura, uma magia secreta da família Blandor, que caiu em ruínas graças à família Declan. Meus instintos de mercenário estão me dizendo: acabei de me envolver em algo podre e muito perigoso. Mas por que ele está aqui na Zona Cinzenta? Nessa época, a família Blandor ainda deveria ser forte. Inconscientemente, ele resmunga: Damian. Ao ouvir seu nome, o garoto se empolga e sorri. O que foi? Me chamou? Nesse instante, Escher liga as peças e começa a suar frio. Merda, agora eu me lembrei. Um membro da família Blandor com olhos diferentes. Antes de regressar na época em que eu era mercenário, recebi ordens da família Declan para ir até Blandor. No caminho ouvi rumores. Um monstro que se curava havia invadido o território, deixando inúmeras baixas. De início pensei que fosse um ogro, ou alguma criatura qualquer, mas ao chegar na cidade em chamas, vi que não era um monstro, era uma pessoa, dividindo outras pessoas ao meio, usando magias únicas de cura infinitamente, e rindo enquanto lutava. Não era nada além de um louco. O monstro de Blandor, um mago que no futuro ficaria conhecido como açougueiro. Ele não morria, mesmo se fosse dilacerado. Damian von Blandor, sua genialidade só não era maior que sua loucura. Voltando a si, Escher observa com um sorriso gentil, distraído contando formigas no chão. Confuso, ele se questiona: aquele monstro, é mesmo essa criança?